Oi pessoal, tudo jóia? Vamos então aí continuar o nosso material do nosso projetinho Track. Aqui agora nós vamos no usuário, nós vamos criar nosso controller do usuário. A gente vai criar um método chamado Save User. E aqui a gente vai receber então a ideia desse Save User é basicamente que eu vou receber aqui um usuário e a função vai ser salvar este usuário, ok? Só que a gente tem duas possibilidades, pessoal, para salvar este usuário. Eu posso estar salvando para adicionar um novo usuário, ou eu posso estar adicionando para salvar um novo usuário, ou alterando um usuário que já existe. Beleza? Como a gente vai fazer a distinção entre a adição de um novo usuário e a alteração de um usuário? A gente vai fazer isso baseado no ID. Ou seja, quando o ID estiver presente, pessoal, então aqui, ó, user.id, eu vou verificar se ele existe. Se ele existir, beleza. Aí eu vou pegar e atualizar. Então aqui vai ser uma atualização. Beleza? Enquanto que nesse outro aqui vai ser uma adição. Então, nesse caso aqui, como é uma adição, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o método add. Eu vou colocar aqui um nome. Beleza, pessoal. Então, ó, o que eu vou fazer? Se ele chamar esse método, esse else aqui, ou seja, o ID não está definido no meu usuário, eu vou simplesmente chamar, então, o método de adicionar, o add. Então, ele vai simplesmente chamar aqui o add, passando os dados do usuário e aqui a nossa função de callback. Beleza? A gente deu uma olhada aqui, ó, no nosso serviço. Ó, o add, ele faz basicamente isso. Ó, eu preciso da URL, os dados que eu vou adicionar lá no servidor e o callback. Ok? Então, aqui é basicamente o que a gente está passando. Uma vez que ele foi adicionado lá no nosso usuário, pessoal, lá no servidor, lá no back-end, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na minha lista de usuários, e vou chamar esse método aqui, ó, push. O que o push vai fazer? Ele vai pegar esse novo usuário, esses dados desse novo usuário, e vai adicionar a minha lista de usuários. Beleza? Esse scope.hide, ele vai fazer o quê? Ele vai esconder para mim o form e mostrar de novo o botão. Então, na hora que eu salvar, ele vai fazer o que? Ele vai salvar o novo registro e fechar o form para mim e adicionar naquela listagem ali já o usuário. Ok? Então, vamos dar uma olhada desse esqueminha funcionando aqui. Vamos dar aqui uma olhada no nosso código. Então, aqui ele já está mostrando aqui usuários que já existem. Eu vou vir aqui, ó, no nosso Save User. Lembrando, pessoal, que esse Save User ele vai ser chamado porque aqui, ó, na hora que eu fizer um submit, ele vai chamar aqui, ó, o Save User. Beleza? Então, ele vai chamar exatamente esse carinha. Então, aqui vamos fazer um teste. Vou colocar aqui, ó, teste.com. Lembrando que esse campo aqui é único, então se lá no servidor já existir aqui esse campo, esse e-mail aqui, vai dar um erro. Então, na hora que eu chamar o save aqui, ó, observe o que ele fez. Ele fez um submit no meu form. Se ele fez o submit no meu form, ele vai chamar aqui, ó, minha variável save user, passando usuários. Esse user aqui eu poderia até omitir ele, de certo modo. Por quê? Porque é esse cara aqui, ó. Se eu quisesse omitir, eu poderia. Ok? Mas no nosso caso aqui a gente não vai chegar a omitir ele aqui. Então, ó, ele vai chamar então aqui o meu método SaveUser, e esse SaveUser ele vai fazer uma requisição aqui, ó, lá para o meu serviço, para o meu REST Service, que é um add. Se a gente for dar uma olhada, ó, no user, na minha variável user, não existe o campo ID. Ou seja, então ele não vai entrar nesse if, vai entrar no meu else. Ó, então ele veio no else, e aqui, ó, eu vou chamar então
o meu serviço passando esses três dados aqui para serem adicionados. Lembrando que aqui, nesse primeiro momento, a gente não está passando ainda a nossa, o nosso, as nossas listas de permissões, beleza? No próximo passo, a gente vai estar passando isso também. Então, ó, ele vai chamar então o nosso serviço e na hora que ele tiver um retorno, ele vai receber aqui, ó, nesse cara aqui, ó, no meu método de callback. Então, esse método aqui, ó, é o nosso callback, ok? Então, a gente for dar uma olhada, ó, receber o usuário. Aqui vai dar um erro, por quê? Porque, aqui, ó, na verdade eu recebi aqui os dados, eu tenho que fazer uma pequena alteração, porque o meu serviço deixa eu ver a melhor forma que a gente pode tratar. Porque aqui, ó, no nosso serviço, tá passando response. Aqui, pessoal, é porque eu tenho que chamar, na verdade, dar um push, não no meu retorno completo, mas sim nesse data aqui, ó. Beleza? Então, aqui ele não vai executar nada. Vamos alterar aqui. Eu vou alterar aqui, pessoal, de forma completa o nosso projeto. Então, aqui no New User, é simplesmente dar um ponto data. Só que eu vou mudar esse New User, pessoal, para response, que vai ser a minha resposta, né? E não só os dados. Então, response.data. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui, ele adicionou o usuário ali de teste. Vamos adicionar um novo usuário. Eu vou adicionar o usuário oi@gmail.com e a senha oi. Então, na hora que eu der um save, observem aqui, ó, ele deu resposta para mim. E aqui, ó, o data, ó, são os meus dados com o meu usuário foi adicionado, o novo usuário. Observe que aqui, ó, pessoal, usuário de ID 7, ok? Lembrando que se eu fizesse requisição aqui, ó, na URL, ó, os nossos dados. Observa aqui, ó, usuário 7. Então aqui eu vou simplesmente, ó, adicionar na minha lista. Ó. Então o que é o legal, pessoal? Toda vez que eu adicionar aqui, isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Então, como o meu e-mail aqui é um campo de e-mail e ele é requerido, ele é validado antes de eu fazer o submit, ele já valida. Então, o Angular faz isso pra gente. Então, ó, deu o save, ó, automaticamente ele já adicionou na lista para mim, beleza? Na minha tabelinha, ok? Então, o nosso próximo passo que eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou fazer a parte de deletar um usuário, beleza? E ia dar a possibilidade também de editar, ok? Apesar que a gente não vai fazer a edição possivelmente nesse vídeo, a gente faça no próximo, mas já vai ficar realmente bem claro aí pra gente e simples como que vai funcionar essa parte de edição aí também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, eu vou adicionar aqui, ó, uma outra opção aqui no canto, que é para adição e deleção dos nossos registros. Então, vou adicionar aqui um button. Então, esse botão, ele vai ser para editar um usuário, ngClick. Então, na hora que ele clicar, ele vai chamar aqui, ó, edit user, passando o nosso usuário. E nosso delete user. Então, eu criei aqui os nossos dois métodos. Então, agora eu tenho que vir aqui no controller e criar também esses nossos dois métodos. Deixa eu mostrar lá na interface para vocês, ó, as opções de deletar e editar cada um desses carinhas aqui. Ok?
Então agora vamos vir aqui e fazer o seguinte. Então vou deletar o usuário. Scope, desculpa, hash service.delete. Então vou chamar aqui o meu serviço, deletar, passando aqui a URL, o usuário que aqui eu estou recebendo, que é o que eu quero deletar, e aqui eu vou receber um callback, beleza? Então aqui, o que esse callback vai fazer, pessoal? Esse callback, ele vai scope.splice. Aí, pessoal, esse carinha aqui, ó, ele vai buscar então, ó, o que esse splice vai fazer aqui, esse método splice? Ele simplesmente é um método aí que trabalha dentro dos vetores, que ele vai fazer o que? Ele vai procurar ele vai verificar uma certa posição, né, do nosso vetor, e para aquela posição ele vai remover alguns elementos. Então, nesse caso aqui, ó, o splice, eu estou passando aqui a posição do meu usuário e eu vou remover apenas um elemento a partir daquele índice, beleza? Só que para achar o índice do meu usuário, o que eu faço? Eu chamo esse método aqui, ó, indexOf. Então, o indexOf, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar para aquele objeto, para esse user aqui, qual que é o índice dele nessa minha lista de users. Uma vez que ele retornou aqui o índice, eu tenho condições de remover, né, aquele usuário da minha lista usando o splice, ok? Então, o delete vai ser só esse código, pessoal. Vamos ver se já vai estar funcionando. Ó, deletou. Se eu dar uma atualizada aqui, ó, ele foi lá no servidor, chamou aquele método delete e deletou pra gente. Ó, bonitinho. Legal, não? Muito simples, muito fácil, beleza? Então, ele deletou aqui para nós os 3 usuários. Deixa eu adicionar aqui novamente alguma coisa para vocês verem. Ó, adicionou aí para mim o nosso usuário. Ok? Então, delete funcionando aí já pra gente. Só com esse código aqui, bem simples, não? Muito, muito fácil. Ok. Vamos criar então aqui agora também o nosso parte do nosso de editar, porque ele vai ser realmente bem simples também. Então, eu vou vir aqui, scope.editUser, que eu vou receber o usuário, recebe-se, aqui vai ser o, desculpa. Então, no editar usuário, pessoal, uma coisa que vai acontecer é o seguinte: na hora que eu clicar aqui no editar, ele vai ter de fazer o quê? Ele vai ter de abrir aqui o nosso form, né, preenchendo esses campos aqui para mim. Ok? Então, basicamente, o que esse botãozinho aqui do edit vai fazer? Ele vai fazer basicamente isso, preencher aqui para mim aquelas opções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar aqui, ó, scope.user. Lembrando que essa variável user é a que corresponde a esse carinha aqui, ó. Então, esse carinha aqui, ó, vou chamar scope.user e vou associar a ele então aqui, pessoal, ó, eu vou associar a essa minha variável user o meu usuário, beleza? E aqui eu vou mostrar para mim o form. Por que eu estou usando, pessoal, esse angular.copy, essa função aqui? Pelo seguinte, observem o seguinte,
na hora que eu clicar em um botão, eu vou estar passando aquele registro, ou seja, na hora que eu clicar nesse botão de edit aqui, eu vou estar passando esse usuário aqui. Só que eu não posso trabalhar com essa entidade, com esse objeto, com esse usuário. Por que eu não posso trabalhar com esse usuário, com essa instância desse usuário? Porque se eu alterar ele lá no form, ele vai pegar e automaticamente alterar na minha tabela. E não é essa a ideia. A ideia é que eu vou alterar no form, mandar para o servidor, a hora que o servidor me der um retorno, aí eu posso pegar e lá na minha tabela e alterar aquele registro. Beleza? Enquanto eu não fizer isso, eu não posso alterar. Então eu tenho de fazer o quê? Uma cópia daquele objeto. Beleza? Eu vou mostrar a diferença desses carinhas funcionando aqui para vocês. Então eu vou adicionar aqui um novo usuário, só para a gente não mexer naqueles ali que... Bem dizendo, deixa eu deletar esse cara aqui e esse outro. Esse aqui parece que tem... beleza, deletados. @tá.com. Beleza, então adicionei aí então um novo usuário, tem aqui os nossos 3 usuários. Na hora que eu clicar aqui no Edit, ó, observa que ele automaticamente preencheu aqui para mim. Ó. Se eu vier aqui, ó, observe então que na hora que eu clico no Edit, ele faz o que? Ele preenche esses campos aqui para mim. Uma coisa que a gente vai fazer futuramente, pessoal, é remover das nossas entidades a senha, porque eu não quero ficar guardando os dados da senha sobre na minha entidade. Na verdade, a gente vai... no projetinho em si, ele não vai nem retornar para mim o back-end a senha. Beleza? Aqui ele simplesmente está mostrando, por quê? Porque a gente está realmente na listagem do nosso usuário. Então, ó, observe aqui, ó, na hora que eu alterar aqui, ó, não altera aqui embaixo. Beleza? Agora vamos observar aqui, ó, se eu tirar esse angular.copy. A gente vai ver, vamos observar então, que aqui, ó, na hora que eu alterar, ó, eu estou alterando o e-mail e automaticamente, ó, lá embaixo ele começa a alterar ali para a gente a minha variável, ó, o nome do usuário. Então não é isso que a gente deseja. Beleza? Então a ideia é basicamente que eu não ocorra esse tipo de ação. Ok? Então eu não posso alterar aqui no form e automaticamente isso daqui, ó, a minha tabela, ela vai sendo alterada. Então por isso que a gente faz uma cópia do objeto, ok? Para não ocorrer esse tipo de ação. Então vou vir aqui, ó, colocar assim, teste. Lembrando que esse método save, pessoal, ele vai chamar aqui, ó, esse método aqui, ó, save user. No nosso caso, save user, que seria esse código aqui, ó, ele não tem ainda, não está ali desenvolvido, correto? Então, ó, a gente for dar uma olhada aqui, ó, o save user, ele não está desenvolvido. Então, a gente vai ter de desenvolver ele para que esse carinha aí funcione, para a gente poder editar. Então, hash service.edit, agora a gente vai editar um usuário. Vou passar aqui os dados do usuário, estão sendo alterados. E agora, pessoal, então, ó, na hora que der um retorno para mim do usuário, na hora que eu realmente fizer a edição dele, eu vou fazer uma coisa aqui, que eu vou remover a minha variável password do meu objeto, simplesmente para não deixar nenhum registro da senha já pré-preenchida, uma coisa assim, que realmente é errado. Aqui eu vou fazer uma busca baseado no ID. Então, pessoal, uma coisa aqui, por que eu estou fazendo essa busca? Eu estou fazendo um for pelo seguinte, e por que eu não estou usando esse método que é o indexOf? Porque se a gente for lembrar, aqui eu fiz uma cópia do objeto do meu usuário, então eu não vou encontrar a instância desse usuário aqui, ó, dessa cópia, aqui dentro, beleza? Por quê? Esse indexOf ele faz baseado na instância do objeto e não nos valores. Ok? Então, por isso que eu tenho de vir aqui e fazer essa busca. Fazer esse for aqui. Então, vou verificar no vetor.
se o ID é igual àquele que eu estou recebendo aqui, que do meu novo usuário, do usuário aí que eu estou editando. Beleza? Então aqui, ó, do nosso user. Aí só uma pequena curiosidade. A curiosidade é o seguinte, pessoal, por que aqui eu tenho 3 iguais? Quando eu tenho 2 iguais, eu simplesmente estou fazendo uma igualdade de valores. E quando eu tenho 3 iguais, eu estou fazendo uma igualdade de valores e tipos de objetos. Beleza? Então dê uma olhada aí na internet que tem alguns exemplos aí bem legais, é bem tranquilo. Beleza? Sobre essa questão de ter 2 iguais, ou 3 iguais, ou exclamação, 2 iguais. Então, assim, é basicamente que eu estou verificando se o valor e o tipo dessas minhas duas variáveis, desse ID e desse ID, são iguais, tanto o tipo quanto o valor. Se eu encontrar um objeto com essa característica, eu venho aqui, ó, e atualizo aquele elemento, aquele índice. Beleza? Ou seja, eu peguei o valor, o objeto que eu mandei para o servidor para ser editado, eu pego esse objeto e adiciono a nova posição em que ele estava anteriormente. Outra coisa que eu vou fazer aqui é que eu simplesmente chamo hide para quê? Para esconder então aí o nosso form. Então vamos dar uma olhada se isso aqui vai funcionar. Então vou colocar aqui, ó, branco. Ó, adicionou com sucesso aí o nosso registro. teste@teste.com. Ó, bonitinho, tá editando aí o nosso registro. Beleza? E também deletando. Então, pessoal, a gente fica por aqui nesse vídeo. Deixem o like, os comentários aí no canal. E um abraço e até o nosso próximo vídeo.